Oi pessoal, bem-vindos a um mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre ciências, especificamente sobre energia para a sobrevivência. Então vamos entender aqui o que acontece. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver, mas será que todos os seres vivos conseguem energia da mesma forma? É isso que a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo. Então, são diferentes formas que os seres vivos se alimentam. Os alimentos, eles servem de energia para fazer as funções nos seres vivos, como exercícios, respirar, andar, brincar, pensar, dormir. Então, dependendo do tipo de alimento, a gente classifica em diferentes grupos. Ou seja, os grupos, eles são classificados de acordo com cada alimento. E aqui a gente classificou como 3 principais: produtores, consumidores e decompositores. Esses 3 grupos participam da cadeia alimentar dos seres vivos para obter energia. Como assim? Então vamos entender aqui, ó. Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia alimentar, né? Então os produtores que produzem seu próprio alimento servem de alimento para o consumidor, ou seja, o consumidor consome o alimento, né? E aí, este animal aqui, ele serviu de alimento para este outro, ou seja, este animal, que é o tigre, ele consumiu ou se alimentou do alce. E aí, quando esse tigre morre, ele serve de alimento, esse ser morto, ele serve de alimento para os decompositores, tá? Onde eles vão utilizar esses nutrientes do ser morto para outros seres vivos, como por exemplo as plantas. Então, isso daqui, ó, um se alimentando do outro, ó, forma uma cadeia alimentar, tá bom? Então, a cadeia alimentar é assim: eu tenho os produtores, né, que são os que produzem seu próprio alimento, os consumidores consomem este alimento, no caso as plantas, né, os consumidores, esse consumidor que era o alce consumiu a planta. Depois eu tenho um outro consumidor que acabou consumindo este animal que comeu a planta anteriormente, e este outro consumidor aqui, ó, quando ele morreu, ele virou um ser morto e serviu de alimento para os decompositores. E aí a gente tem uma cadeia alimentar, tá bom? Vamos entender os seres vivos, como eles são classificados, o que são e quais são. Então, os produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Produtores produzem seu próprio alimento. Os consumidores são aqueles que se alimentam, consomem outros seres vivos. E os decompositores, que é muito importante para o alimento, se alimentam de seres mortos, que é uma matéria orgânica, e disponibiliza os nutrientes dessa matéria orgânica ou dos seres mortos para outros seres vivos usarem. Então, olha só, produtores que produzem seu próprio alimento, olha ele aqui. Consumidores que se alimentam de outros seres vivos. Então, esse daqui se alimentou, é um consumidor, se alimentou da planta. Esse daqui é um consumidor, porque se alimentou de outro ser vivo, que no caso foi essa carne aqui, né? Que foi o alce, né? E o decompositor, ele se alimenta de células, de seres mortos, aliás, da matéria orgânica, que é matéria orgânica e seres mortos é a mesma coisa, tá? Olha ele aqui, ó, no final da cadeia, tá vendo? Quais são os produtores que a gente tem? São os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes são aqueles que produzem o seu próprio alimento, porém pela fotossíntese. Exemplo, plantas. Olha aqui. Os quimiosintetizantes produzem também o seu próprio alimento, porque é produtor. Mas ele produz seu próprio alimento pela quimiossíntese. O que é isso? Usam substâncias do ambiente para transformar em alimentos. Exemplo, as bactérias, olha só. Que elementos? Por exemplo, a bactéria se alimenta, ela produz seu próprio alimento, mas se alimenta de elementos do meio ambiente. Exemplo, o ar, tá? Os consumidores, eles são classificados em 3. Os herbívoros, que se alimentam de plantas, como por exemplo, olha só aqui, ó. O panda, nós temos também o gafanhoto, o coelho, o koala, o peixe-boi. Nós temos os carnívoros, que se alimentam de carnes, comem outros animais. Exemplo, tigre, leão, urso polar ou urso, a cobra, o tubarão.
E nós temos também os onívoros, que se alimentam tanto de plantas como de animais. Aqui a gente tem a classificação de onívoro, os seres humanos comem tanto as plantas como os animais. E temos também o tucano, tá vendo? Como algumas aves. E o lobo-guará, tá? Então, os produtores eu tenho quais são os fotossintetizantes, que o alimento é pela fotossíntese, e os quimiosintetizantes, que o alimento é pela quimiossíntese. Nos consumidores, eu tenho 3. Quais são? Herbívoros, carnívoros e onívoros. E nos decompositores, eu tenho os fungos e bactérias, que participam no final da cadeia alimentar, tá bom? Bom, vamos entender melhor, então, olha só. Antes de ir para a fotossíntese, os cogumelos são exemplos de fungos, tá, gente? Ó, os cogumelos são exemplos de fungos e fungos são o que mesmo? Decompositores, tá bom? Só para reforçar aí. Vamos entender agora o que é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo muito importante. Acontece nas plantas. E por que acontece a fotossíntese? Para ajudar a vida no planeta. Ou seja, se não existissem plantas, porque a fotossíntese acontece nas plantas, não haveria vida em nosso planeta da forma como conhecemos hoje. Então, o que seria mais detalhadamente o processo de fotossíntese? O processo de fotossíntese são quando as plantas produzem o seu próprio alimento, né? Mas para esse processo acontecer, é preciso 4 elementos do meio ambiente. Quais são os 4 elementos do meio ambiente? É preciso o sol, a água, os sais minerais e o gás carbônico. Então, olha só, aqui eu tenho a plantinha e eu tenho o sol, né? Então, vamos ver se a gente tem os 4 elementos do meio ambiente para que a fotossíntese, o processo de fotossíntese aconteça. Então, olha só, eu tenho a luz solar, que é o sol, eu tenho o gás carbônico, né? Tá aqui. E eu tenho a água e os sais minerais que entram pela raiz da planta, né? A luz solar pela folha, o gás carbônico por algumas frestas, aberturas que tem na folha, e a água e os sais minerais entram pelas raízes. Com esse processo de fotossíntese, eu produzo o gás oxigênio para o ambiente, o meio ambiente, que é onde as pessoas e os seres vivos respiram, o gás principal para a nossa respiração, e as plantas produzem o seu próprio alimento. Qual que é o próprio alimento dela? A glicose. Tá vendo? Olha só aqui, exatamente uma ilustração mostrando o sol, um elemento, o gás carbônico, o segundo elemento, a água, que é o terceiro elemento, e os sais minerais, que é o quarto. Eu produzo a glicose, que é o alimento, e o gás oxigênio, tá bom? Então, o processo de fotossíntese, eu tenho a luz do sol, que ela é absorvida pelas folhas, que contém o quê? Clorofila. Olha só, o sol é absorvido pelas folhas. Os sais minerais e a água são absorvidos por onde? Pela raiz da planta. Olha aqui a raiz da planta. E o gás carbônico entra por pequenas aberturas nas folhas. Olha só, ela é um pouquinho porosa, tá bom? Então, a planta realiza a fotossíntese transformando esses 4 elementos em quê? Em 2 produtos, como a glicose e oxigênio. Então, a gente tem lá a produção de 2 principais alimentos, o gás oxigênio e a glicose. A glicose é um tipo de açúcar que fornece energia para a planta, é o alimento da planta. O gás oxigênio é liberado pela planta no meio ambiente e é o principal gás que os seres vivos respiram e os mantém vivos, tá? Continuando. Existe uma planta que não faz a fotossíntese. Sabe qual é? A cipó chumbo. Olha ela aqui, ó. Olha a figurinha aqui, a imagem dela, tá vendo? Vamos aproximar um pouquinho mais. Então, ela tem um emaranhado, tudo misturado, os fios amarelados, tá vendo, ó? Olha, um monte de fio amarelado. Para sobreviver, essa planta, ela cresce apoiada em outras plantas e árvores, de onde ela retira nutrientes
delas pelas raízes, perfurando-as e prejudicando-as. Então, como que essa planta sobrevive? Ela sobrevive porque ela é apoiada, né? Ela se encosta em outras plantas e retira os nutrientes através da raiz, tá? Perfurando as raízes dessas plantas que fazem a fotossíntese, tá? Então, essa reserva de energia dos vegetais, como que acontece? As plantas guardam energia em seu corpo, em diferentes partes. Como que ela guarda? Na raiz, nas folhas, nas sementes, nas flores, nos frutos. Ó, percebe? 1, 2, 3, 4, 5. Nas 5 partes da planta, ela consegue fazer uma reserva, guardar energia, tá? Desse processo de fotossíntese. Então, quando os seres vivos se alimentam dessas partes, quais? Da raiz, das folhas, sementes, flores e frutos, os seres vivos obtêm energia que a planta guardou, né? Que ficou lá guardadinho com ela. Então, por exemplo, olha só aqui, ó. A gente tem um exemplo de uma batata inglesa, aqui, né, no caso, que a gente utiliza e que tem reserva de energia. Tá bom? Vamos ver aqui, ó, as partes das plantas e exemplos de alguns alimentos que a gente usa que a gente consome energia. Então, a parte das raízes, quais seriam os exemplos de alimentos que nós usamos? A cenoura, a mandioca, a batata doce. No caso dos caules, a gente tem a cana-de-açúcar e a batata inglesa. A batata inglesa é essa daqui, ó, a batata que eu faço, a batata frita, tá bom? As folhas são os espinafres, o agrião, a alface, a couve. Olha aqui, ó, as folhas, tá vendo? Aqui é um exemplo de alface. No caso de sementes, eu tenho gergelim, castanha, nozes. Olha aqui um exemplo de gergelim. No caso de frutos, eu tenho laranja, berinjela, tomate, chuchu, abacate, melancia. Olha um exemplo aqui de frutos. E no caso das flores, eu tenho a couve-flor, o brócolis e a alcachofra. Olha um exemplo da flor da planta, tá vendo? Bom, continuando, existem plantas carnívoras? Sim. E como que elas se alimentam? Elas realizam a fotossíntese igual às outras plantas, normal. A diferença, e o que a torna interessante e que a define como carnívora, é que elas atraem insetos e pequenos animais para as suas armadilhas, porque o solo onde ela vive tem pouco nutriente, o solo é pobre. Então, mesmo ela fazendo a fotossíntese e produzindo o seu próprio alimento, não é o suficiente para ela produzir nutrientes, para ela ter os alimentos necessários. Então, ela tem essas armadilhas dentro dela para atrair insetos e pequenos animais e usar os nutrientes deles como alimento para ela. Então, é por isso que essa planta carnívora, ela tem essas armadilhas para atrair insetos, porque o solo onde ela vive tem pouco nutriente, é pobre. Então, ela precisa ter mais nutriente. Então, olha o exemplo aqui, ó, de uma planta carnívora, tá vendo, pessoal? Ela tem uma armadilha, né, que aí cai o inseto e absorve aqui todos os nutrientes do inseto.